O melhor está por vir. Ramon Dias com contrato renovado até o final de 2025. E agora, o que resta para o Vasco da Gama é atacar o mercado na busca por reforços. E olha, torcedor vascaíno, os primeiros nomes começam a surgir. Ou melhor dizendo, as primeiras negociações, sondagens, procuras, conversas já acontecem há bastante tempo. Mas agora o que o torcedor vascaíno quer saber é do Vasco da Gama, como diretoria, na pessoa de Alexandre Matos, entrando forte nas tratativas para trazer atletas ao Vasco da Gama. E é claro, a gente vai falar sobre tudo isso aqui neste Boa Noite Gigante, falar sobre o volante Fernando, que rescindiu o contrato com o Sevilha, atleta que tem o desejo de vestir a camisa do Vasco, que é o seu clube do coração, falar também sobre uma jovem promessa do futebol argentino que interessa ao Vasco, o presidente do Talleres de Córdoba, da Argentina, Andrés Fassi, falou exatamente sobre o desejo e a procura da diretoria cruzmaltina sobre esse nome, falar também sobre um zagueiro que o Vasco procurou nestes últimos dias. O que não falta é informação, é novidade, é notícia a vocês nesta noite de quinta-feira. E é claro, torcedor vascaíno, você que está aí do outro lado, você que está à procura de informações sobre o nosso Vasco da Gama e ainda não tem um canal que te deixe exatamente informado, achou? Você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, informações diárias, 3 vezes ao dia, com muita novidade, muito profissionalismo, muita seriedade, sempre a vocês aqui através dos nossos vídeos. E é claro, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Para você que ainda não nos conhece, estamos aqui diariamente, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, Fala Gigante, o Boa Noite Gigante, contamos muito com a sua presença. Além, é claro, da sua inscrição, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque olha, torcedor vascaíno, de fato, uma quinta-feira com muitas novidades. Uma quinta-feira que logo pela parte da manhã já começou bastante agitada com a divulgação, a oficialização da renovação contratual do técnico argentino Ramon Ángel Dias. O Vasco, através de suas redes sociais, confirmou que o Ramon renova um contrato até o final de 2025. Inicialmente, o contrato dele ia apenas até o final da próxima temporada 2024. O Ramon inicialmente tinha um desejo de ficar até o final de 2027, mas o Alexandre Matos, que foi o grande responsável pela renovação contratual do técnico argentino, resolveu não colocar um contrato tão longo, diminuir o tempo pedido por Ramon até o final de 25, porém colocar nesse contrato metas. E caso Ramon Dias atinja essas metas desportivas, no caso classificações para grandes competições, títulos conquistados, aí sim, automaticamente, através de gatilhos, o Ramon terá o seu contrato renovado até o final de 2027. É um desejo grande de Ramon, um desejo grande do Vasco da Gama, da torcida, fazer, né, com que esse casamento venha a dar certo, fazer com que Ramon e Vasco venha a ser uma dupla, né, venha a ser um time. Eu falo time pois conta com a comissão técnica do Ramon, conta com o elenco, conta com profissionais que trabalham aí junto a esses que hoje fazem parte, né, da comissão de Ramon, consigam trazer alegrias ao torcedor cruzmaltino nessa nova etapa. O Vasco, através de redes sociais, divulgou inclusive palavras do próprio Ramon Dias sobre essa renovação. O Vasco colocou assim, em aspas, como se fosse o próprio Ramon falando: seguimos juntos para colocar o Vasco da Gama onde realmente merece estar. Lo melhor está por venir, ou seja, o melhor está por vir. E a partir desse momento, é claro, da renovação contratual, o próprio Vasco da Gama, como ainda aparece aqui ao lado a vocês, complementa. A comissão técnica trabalha ao lado de Alexandre Matos na reformulação do elenco e vão anunciar em breve quem chega para reforçar o time. E ainda complementa dizendo sobre a pré-temporada que será realizada no Uruguai, em Punta del Este. Ou seja, o torcedor vascaíno está confirmado. Renovação de Ramon feita. A grande prioridade do Vasco nessa janela, enfim, foi confirmada. A partir de agora, o que resta é atacar o mercado. Alexandre Matos trabalhou exatamente dessa maneira. Primeiro, ajeitar as pendências internas. Primeiro, arrumar a cozinha, arrumar a casa. E depois de arrumar a cozinha, a gente começa a ver o restante do ambiente, ou seja, a partir do momento que internamente os processos já foram feitos, o Vasco agora sim poderá olhar o mercado e atacá-lo em busca de chegadas, em busca de contratações.
e exatamente pela carência que o Vasco tem em vários setores do seu elenco, muitos nomes chegarão. Então é normal, a partir do momento de que muitos nomes chegarão, muitos nomes venham a ser especulados. É a coisa mais normal do mundo. O Vasco tem por objetivo, nesta janela de transferências, contratar aí de 8 a 10 jogadores. O Vasco vai contratar atleta para zaga, vai contratar atleta para lateral esquerda, que hoje só conta com o Piton, vai contratar um goleiro, vai contratar um primeiro volante, vai contratar meias, vai contratar pontas e vai contratar também um centroavante. O Vasco tem muitas prioridades hoje no mercado e Alexandre Matos é o grande nome responsável por fazer exatamente essa reformulação no elenco Cruz Maltino. E aí hoje, logo após, né, a confirmação aí da renovação contratual do técnico argentino Ramon Dias, uma informação surgiu e animou e muito o torcedor vascaíno. Informação, no caso, sobre o volante Fernando. Quem é o volante Fernando? Fernando é um jogador que é multicampeão vestindo a camisa do Sevilha, da Espanha. Um atleta se chama Fernando Regis, um jogador de 36 anos de idade, um primeiro volante nato. Ele vestiu a camisa do Sevilha desde 2019, ou seja, está aí há 5 temporadas seguidas vestindo a camisa do clube espanhol. Além do Sevilha, tem passagem por Galatasaray da Turquia, Manchester City da Inglaterra e Porto de Portugal. Atuou, né, nas principais e primeiras prateleiras aí do futebol do mundo. E qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês sobre esse atleta? Um jogador que tinha contrato com o Sevilha apenas até o meio do ano que vem, mas junto à diretoria do clube espanhol, em comum acordo, chegou a uma rescisão, ou seja, a partir desse momento, o Fernando está livre no mercado para assinar com qualquer clube e já chegar em janeiro para realizar a pré-temporada com o novo clube no qual estará atuando. Um atleta que Paulo Brax negociou no último ano. Paulo Brax, de fato, foi responsável por tentar trazer o Fernando Regis ao Vasco da Gama, mas na época não teve sucesso nas tratativas, pois Sevilha pediu uma compensação financeira pela saída do jogador. E qual é a informação nesse momento? Fernando, com a rescisão contratual, tem por objetivo um retorno ao Brasil. Fernando passou por fortes problemas com a sua família, perdeu um parente muito próximo, e isso abalou, né, a carreira, né, esse final de carreira do atleta. Então, nesse momento, qual é o desejo do Fernando? Voltar ao Brasil para estar próximo de sua família. Fernando é natural de Goiânia, aqui no Brasil, é claro, e ele deseja vir para o Brasil para exatamente ter esse contato mais próximo com os seus familiares. O Fernando é um vascaíno desde a infância, é o sonho do Fernando em vestir a camisa do Vasco da Gama, e o Vasco de fato tentou a sua contratação. Porém agora, com a saída de Paulo Brax, o Vasco ainda não voltou a conversar com o Fernando para tratar de uma chegada, né, ao Cruz Maltino para a temporada de 2024. Quem nesse momento se interessou pela contratação do Fernando foi o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. A informação que tivemos é que o Cruzeiro de fato se interessa, o Cruzeiro vem conversando com o staff do jogador para tratar uma renovação, uma chegada, né, uma assinatura contratual. E, inclusive, a partir do momento que tivemos essa informação, através de uma apuração do jornalista Vene Casagrande, de que o Fernando teria rescindido seu contrato com o Sevilha, o time que veio à tona, o clube que veio à tona, né, no caso, dando caminho livre para uma contratação, não foi o Vasco, foi o próprio Cruzeiro, que hoje se aproxima mais de uma chegada do jogador. Não por desejo do próprio Fernando, mas sim por um desejo, uma postura do clube, que no caso é o Vasco. O Vasco hoje não se manifestou sobre a possibilidade de uma chegada. Inclusive, a resposta que o Vene Casagrande recebeu sobre um possível questionamento e o interesse do Vasco nas tratativas pelo volante foi de que, nesse momento, o Fernando não está na pauta de Ramon Ángel Dias. Ou seja, o que isso, para mim, demonstra, evidencia, que Ramon não quer um primeiro volante com uma idade mais avançada. O Vasco tinha por oportunidade o Souza. Por que o Souza não veio? Porque o Vasco não quis. Hoje, o Vasco tem a oportunidade de o Fernando. A prioridade do Fernando, isso não é como se fala, um pensamento, isso é uma informação. A prioridade do Fernando é o Vasco. Se tiver na mesma proposta do Cruzeiro, com salário alto, e uma proposta do Vasco com salário ok, o Fernando vai para o Vasco, porque é o sonho dele vestir a camisa do Vasco da Gama. Mas até o momento o Vasco não o procurou. E o que isso evidencia, né? O que isso demonstra? Que o objetivo de Ramon Ángel Dias para essa posição de primeiro volante, que o Vasco vai contratar, não vai ficar apenas com o Zé Gabriel, não é um atleta com uma idade avançada, é um atleta jovem, com fôlego, para dar esse pulmão para o meio de campo. Dito isso, vai ser difícil aí do Vasco contratar esse jogador, esse volante multicampeão vestindo a camisa do Sevilha. O que eu acho sobre isso? Não concordo. Eu acho que o Fernando, né,
Seria uma baita contratação, um jogador que foi campeão da Liga Europa nesse ano de 2023, um jogador que jogava, né, na alta prateleira do futebol europeu há poucos meses atrás, infelizmente passou por esse problema de família, emocionalmente abalado, e passou por uma lesão, então foi tudo muito junto, e por isso o atleta preferiu rescindir com o Sevilha, e o Sevilha, até por Fernando ser um grande ídolo, entendeu também que seria legal essa rescisão contratual mútua, até porque faltam apenas 6 meses para o término do contrato. Mas nesse momento o Vasco não demonstrou nenhum interesse em sua contratação. Não concordo com isso, volto a repetir, mas vamos esperar a postura do Vasco. Informações aqui nesse momento não está na pauta de Ramon Angel Dias. Você acha que o Fernando seria um bom reforço? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Prosseguindo, né? Antes de entrarmos aí no assunto sobre, no caso, o atleta, hoje grande promessa do futebol argentino, Rodrigo Garró, que está na mira do Vasco, falar sobre o zagueiro Éder, porque o GE, nessa tarde de quinta-feira, trouxe informação que o Vasco se interessou pelo zagueiro de 28 anos, que iniciou a sua carreira no Bahia, passou por Grêmio Novo Horizontino, Atlético Paranaense, Sport Clube do Recife, Atlético Goianiense, e hoje veste a camisa do América Mineiro, que caiu a Série B do Brasileirão. Ele é um zagueiro que também pode atuar como primeiro volante, um atleta de 28 anos de idade, Éder Ferreira Gaminho. Qual é a informação que temos a trazer a vocês? Informação é que nesse momento Cuiabá e Atlético Goianiense disputam a contratação do Éder, porém o Vasco da Gama sondou a situação do jogador. Informação que o GE trouxe através de uma apuração é que o Fluminense, clube aqui das Laranjeiras, rival do Vasco, teve conversas superficiais com os empresários do jogador para tratar sobre uma chegada, né? Porque esse Éder, esse zagueiro, foi contratado pelo Atlético Paranaense em 2018, quando o Diniz era o técnico do Atlético, ou seja, o Diniz conhece o zagueiro Éder, e além disso também, além de uma negociação travada hoje por Atlético Goianiense e Cuiabá pela contratação do atleta, o Vasco da Gama consultou o jogador. O Vasco, ao lado de clubes do Japão, da China e da Arábia Saudita, fizeram apenas uma consulta inicial. A possibilidade hoje de uma chegada do Fernando é muito difícil. O que poderia facilitar, do Éder, né? O que poderia facilitar é o fato do empresário dele ser um nome que hoje não é uma entrada, que eu quero dizer, com o Vasco, mas um nome que tem aí uma boa... Caraca, como eu posso trazer essas palavras sem pegar mal, né? Que tem um bom relacionamento com a diretoria Cruz-Maltina, e isso pode pesar favoravelmente a uma chegada. Mas é importante para vocês entenderem o seguinte: o Vasco, nesse momento, o torcedor vascaíno, ele vem sondando o mercado, ele vem analisando o mercado. O Vasco analisou o Éder, o Vasco analisou o Gil, que foi ontem anunciado pelo Santos, o Vasco analisou o Kaká, zagueiro do Atlético Paranaense, o Vasco analisou o Lucas Fasson, o Vasco analisou o Natan, o Júnior Alonso. O Vasco vem num período de análise. Essa é a forma com que Alexandre Matos trabalha. Ele está analisando os nomes. Aquele que achar que será o melhor para chegar ao Cruz-Maltino, chegará. Nesse momento o Éder foi sondado, mas é difícil de chegar, exatamente por ter Cuiabá e Atlético Goianiense travando já uma negociação pela contratação do jogador. E por fim, falar sobre o nome mais questionado nessa quinta-feira, um dos nomes maiores, inclusive, que estão hoje na mesa do Vasco da Gama. É um atleta meio-campo de 25 anos de idade, 1,74 m, canhoto, que veste a camisa do Talleres de Córdoba da Argentina. Nesta última temporada, Rodrigo Garró, em 44 partidas, marcou 8 gols e deu 9 assistências. Ele é um atleta que iniciou a sua carreira no Instituto da Argentina e logo foi contratado pelo Talleres no ano passado, onde em 37 partidas se destacou, marcando 4 gols e dando 8 assistências. Qual é a informação sobre esse jogador? A informação é que o Vasco demonstrou interesse na contratação de Rodrigo Garró. O Andrés Fassi, que é o presidente do Talleres de Córdoba, clube que detém os direitos econômicos do jogador, confirmou de fato o interesse. Ele, em palavras dadas ao canal Arena Cruz Maltina, disse assim: eu sei que o Vasco o quer, veremos se eles enviam uma proposta formal. O Corinthians também quer. Inclusive, segundo informações da Argentina, o valor hoje de Rodrigo Garró é algo em torno de 10 milhões de dólares. Algo em torno aí de 50 milhões de reais. Então o presidente confirmou que de fato Vasco e Corinthians nesse momento se interessaram pela contratação do atleta, já conversaram com o Talleres de Córdoba por valores do jogador, mas até o momento nenhuma proposta ainda foi formalizada. Mesmo diante desse valor que a gente acabou de trazer de 50 milhões de reais, né, o valor de mercado do atleta, a expectativa é que nesse momento o Talleres faça negócio por algo em torno de 25 a 24 milhões de reais pela venda do jogador. Não deve passar
por esse valor. Jogador de muita qualidade, né? Que o Corinthians precisa desse camisa 10, o Vasco também tem a necessidade de um camisa 10 igual ao Rodrigo Garró. Nessa temporada, em 44 partidas, Garró marcou 8 gols, como a gente trouxe, deu 9 assistências, tem 123 passes decisivos, 23 grandes chances criadas, 38% de acerto no cruzamento, 64 dribles certos e 234 bolas recuperadas. Ele foi jogador do futebol argentino com a maior nota na plataforma de SofaScore, ou seja, foi o grande destaque do campeonato argentino, o Rodrigo Garró. O Vasco tem, né, a vaga de estrangeiro hoje aberta com a saída de Sebastião e pode conseguir com mais facilidade a contratação de jogadores oriundos do futebol sul-americano. Rodrigo Garró é um bom nome? Coloque, é claro, a sua opinião aí nos comentários. Porém, o certo é, vascaíno, contrato de Ramon Dias renovado, pendências internas solucionadas. E agora, mais do que nunca, é atacar o mercado. Agora começou. Agora, oficialmente, o Clube de Regatas Vasco da Gama está no mercado à procura de reforços. Em breve, anúncios estarão acontecendo. E só para fechar, palavras aqui de Emiliano Dias ao canal Atenção Vascaínos nessa noite de hoje. O Emiliano, sobre essa passagem pelo Vasco, disse assim, ó, abre aspas, passamos 4 meses que achei que passaram 4 anos aqui no clube. Tivemos que mudar toda a nossa forma de trabalhar porque não era o momento para aplicar nossa forma de trabalhar. O momento era muito delicado. Porém, muito feliz pela escolha que a gente fez há 4 meses atrás de vir para o Vasco. E finaliza em entrevista ao mesmo canal dizendo: acho que a primeira coisa no mundo Vasco, né, que tem que mudar é pensar em positivo, acreditar que as coisas podem acontecer. E elas podem, vascaíno. Uma nova era está por vir. Ou, como diz Emiliano e Ramon, o melhor está por vir. Lo melhor está por venir. A gente fica por aqui, vascaíno. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira. E amanhã, às 7 horas da manhã, em ponto, estaremos aqui com a Acorda Vascão, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.